E o fim de semana foi marcado por uma discussão envolvendo o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Abílio Santana. O Eliseu Rodrigues fez, durante a ministração, né, fez algumas falas que foram depois rebatidas pelo pastor Abílio. O Eliseu teria dito que no céu vai ter tristeza, vai ter choro. Isso foi rapidamente, se espalhou rapidamente nas redes sociais, viralizou de uma forma tão absurda que o pastor Abílio Santana foi lá e se manifestou falando sobre a sua opinião e também trazendo alguns textos sobre isso. No final de tudo, os dois conversaram e a decisão dos dois, ou pelo menos o convite, né, feito pelo pastor Eliseu Rodrigues, foi algo realmente surpreendente. Eu quero assistir com você os dois vídeos, o vídeo do pastor Eliseu e também o vídeo do pastor Abílio, e aí no final eu faço o meu comentário, né, trago a minha opinião a respeito disso e digo qual foi o convite feito pelo pastor Eliseu Rodrigues e se o pastor Abílio aceitou esse convite. Vamos acompanhar? Vamos assistir? A gente pregar que quando chegar no céu não vai ter mais tristeza? Vai sim. Tu já cantou? Quando eu chegar lá não vai ter mais tristeza? Vai sim, quando chegar, vai. Não, pastor, a Bíblia diz, pastor, que lá não haverá mais morte, nem dor, nem angústia, nem maldição, e toda lágrima dos olhos enxugará. Você está falando do milênio. Eu estou falando do arrebatamento. Eu estou falando do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo vai ter tristeza. Porque tem gente que pensa que só porque é crente vai para o céu já tem galardão. Não tem não. Por quê, pastor? Porque quem nada faz no reino de Deus nada vale. Ninguém cuida de mim, você cuida de quem? Ninguém estende a mão para mim, você estende a mão para quem? Parece que ninguém ora por mim, você já orou por quem? Pastor, mas eu faço, eu só faço. Dê glória. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Amadureça. Essa é a fala do pastor Eliseu, né? E eu vou fazer um comentário antes de entrar na fala do pastor Abílio, porque veja que interessante. E eu não vou discordar do pastor Eliseu não, embora eu queira discordar, mas não vou discordar nenhum dos dois. Eu vou dar só a minha opinião. Veja como é frágil o ensinamento na maioria das igrejas sobre escatologia ou sobre a própria Bíblia. A ponto das pessoas ouvirem o pastor Eliseu, depois ouvirem o pastor Abílio, os dois são praticamente antagônicos no que falam, e as pessoas ficam, eu vou acreditar em quem? E agora, quem está certo, quem está errado? Se o pastor Eliseu fala primeiro, eu tendo a concordar mais com o pastor Eliseu, pelo jeito, né, pela imponência, tal, pela autoridade com que ele fala. Se eu ouço primeiro o pastor Abílio Santana, eu tendo a ficar do lado do pastor Abílio. Ou seja, não é uma convicção que se tem, porque não há basicamente o ensinamento. Não estou dizendo que todas as igrejas não ensinam, não é todas, né? Não colocando todo mundo numa vala comum. Mas se você conversa com 99,9% dos cristãos, eles não sabem como vai ser o céu, como vai ser lá no céu, como vai ser o arrebatamento da igreja, como será a volta de Cristo. Não sabem, as pessoas simplesmente não sabem. Comem o que for colocado na mesa. Comem o que qualquer pregador, itinerante ou não, chega lá e coloca. E você sai dali, meu irmão, que coisa maravilhosa. Muitas vezes é heresia. Não estou dizendo que o que o pastor Eliseu disse mas muitas vezes é heresia. Muitas vezes nada a ver com a Bíblia. Pelo contrário. Então, homens como o pastor Eliseu, como o pastor Abílio, como tantos outros homens que a gente acompanha suas respectivas ministrações, acabam nos dando, né, um vislumbre do que é estudar isso, do que é estudar. Mas isso deveria ser algo rotineiro nas igrejas. Isso é básico. Isso é básico. Alguém comprou a passagem pra gente. Veja, alguém comprou a passagem pra gente ir para um determinado lugar, só que nós não temos o mínimo interesse, muitas vezes, ou a igreja, muitas vezes a liderança, não tem o mínimo interesse em falar sobre esse lugar, que é o destino final. Não. Veja, Cristo já pagou pela passagem, a passagem está comprada para aquele determinado lugar, mas nós somos muito mais instruídos a nos preocupar com a viagem em si, com como vai ser esse trajeto, que muitas vezes
é ensinado a você ser rico, a buscar recompensas financeiras, a buscar, sabe, bênçãos materiais, para que essa viagem, que esse processo dessa viagem seja uma viagem tranquila e abençoada, mas pouco se ensina sobre o destino final. Pouco se ensina sobre a chegada. E como vai ser lá, irmão? Será que o céu, para o qual eu tenho uma passagem já comprada e paga com o sangue de Cristo, é realmente como eu quero que seja? Vai ser realmente bom? Ah, tem que ser, porque é o céu. Sim, que você não estuda sobre isso? Ou melhor, o que a igreja não ensina sobre isso? É claro que você pode estudar. É claro que você pode. Para você parar de estar comendo papo, estar comendo coisa que qualquer pessoa coloca na mesa. Então, neste momento, o mais coerente, algumas denominações aqui no Brasil, muitas delas tidas como seitas, né? São tidas como seitas, mas muitos desses membros dessas denominações, eu vou citar nossos irmãos, eu sempre costumo citar aqui, Testemunho de Jeová, se você colocar as duas pregações, a fala do Abílio e a fala do Eliseu, se você colocar os dois para um Testemunho de Jeová, ele vai saber qual que a convicção dele vai apontar para o qual está certo. Qual dos dois está certo? Ou talvez ele pode até dizer, não, os dois estão errados. Porque o capítulo tal, versículo tal, isso aqui, diz isso. Não tem nada a ver, os dois estão errados. O fulano está certo, o fulano está errado. Mas por quê? Porque lá, e a gente critica, né? Mas lá é instruído a estudar. Lá é instruído a buscar, conhecer, compreender. E na sua igreja faz isso? Você sabe como é que vai ser o céu? Você sabe como vai ser o milênio? Sabe como vai ser o arrebatamento? Vai ter choro? Não vai ter? O Eliseu está certo? Vamos ouvir agora o Abílio para saber se o Abílio está certo, né? É preciso ouvir agora o contraditório. Vamos lá. Isso, porque nós temos muitos mestres que nunca foram alunos. Nós temos um monte de mestres na levada chamada hoje que nunca foram alunos. Olá, queridos, saudação de paz, vosso conservo, pastor Abílio Santana. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo está dando-nos referências a respeito do arrebatamento da igreja. Paulo está dizendo, irmãos, a respeito daqueles que já morreram, não quero que os senhores estejam ignorantes. Tenham conhecimento de causa, que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois haverá o arrebatamento da igreja. Ou seja, Paulo está dizendo que primeiro Jesus vai ao paraíso, chama aqueles que já morreram esperando nele, e daí então dá-se-á o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico. Onde é o paraíso? Debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Primeiro Jesus vai ao paraíso, chama todos que lá estão, reúne nas nuvens, e aí diz ao Espírito Santo, chegou a hora de voltar para os céus, e aí dá-se-á o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico. A Bíblia fala-nos de 3 céus. Primeiro, céu Auranos, que é o céu inferior, céu das nuvens, céu dos pássaros. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 24. Segundo céus, céu Mesorâneos, que é o céu intermediário, que é o céu galáctico. Jó capítulo 22, versículo 12. E o terceiro céu, que é o céu superior, o céu divino. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. E aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. E João, capítulo 3, versículo 13. Bom, Jesus chamará a sua igreja, após passar no paraíso, chamar os que dormem nele, e aí dá-se-á o arrebatamento. Antes de entrarmos nos céus, Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, e aí haverá o tribunal de Cristo. Não confunda tribunal de Cristo com juízo final. Tribunal é para a igreja. E concernente ao tribunal de Cristo, nós encontramos algumas referências. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10.
Mateus capítulo 16, versículo 27. Tribunal de Cristo não tem nada a ver com salvação. Foi arrebatado? Está salvo. Foi para o paraíso? Está salvo. E esse tribunal é equivalente a galardão. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele, e o que sobrar é o que vale ao nosso galardão, a nossa coroa. E para que esse galardão? Para reinar com Jesus no milênio, após os 7 anos das bodas do Cordeiro, após os 7 anos de gozo lá nos céus, voltaremos com ele para reinarmos com ele aqui na terra, porque dar-se-á o milênio, pelo menos é o que diz a Bíblia, e eu creio nas Escrituras. Os senhores vão entender por que eu estou gravando esse vídeo. Na entrada eterna dar-se-á o tribunal de Cristo para recebimento de galardão. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. Mateus capítulo 5, versículo de número 12. E também Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. O que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele, e o que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Ou seja, será lançado, segundo a Bíblia, obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, de palha, de feno e de madeira. Então, o que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Aí reinaremos com ele quando ele voltar no milênio. Gente, por que eu estou gravando isso? Porque nós temos muitos mestres que nunca foram alunos. Nós temos um monte de mestres na levada chamada hoje que nunca foram alunos. Eu fico a pensar, o doutor Abraão de Almeida escutando um monte de pregadores, essa chamada levada de hoje, doutor Joá Caetano, estou falando de escatológicos, doutor Napoleão Ribeiro Falcão, homens que são intérprete das escrituras no mundo escatológico. Aí vem um monte de meninos dando uma de mestres e que nunca foram alunos. Dizer que haverá lágrimas lá nos céus, isso é o cúmulo do absurdo. Quer dizer que Apocalipse capítulo 7, versículo 17 não vale mais? Quer dizer que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 não vale mais? Deixe minha língua quieta. Deixe minha língua quieta é ótimo, né? Essa foi a fala do pastor Abílio. Ele usou aí diversos textos para poder justificar a sua versão. A sua versão. E contrariando aí o que disse o pastor Eliseu. Bom, depois disso aqui, o pastor Eliseu e o pastor Abílio conversaram ali nos comentários, ficaram trocando algumas conversas, nada de acusações, pelo menos pelo contrário, né? O que eu vi foram só elogios uns aos outros, e o pastor Eliseu convidou o pastor Abílio Santana para um debate na Musical FM, aquela rádio musical, em que o pastor César que apresenta, são debates sensacionais, e que seria realmente interessante ver essas duas figuras debatendo, talvez, esse assunto escatológico no debate da Musical. O Abílio, pelo que eu vi, não respondeu. Já pensou se o Abílio aceita? Seria um baita de um debate, né? Então vamos fazer aí uma campanha para que o pastor Abílio Santana aceite o debate proposto pelo pastor Eliseu Rodrigues. Comenta aqui, se você chegou até esse ponto do vídeo, né? Comenta aqui, aceita Abílio, hashtag aceita Abílio, e vamos ver como vai ser esse debate entre Eliseu Rodrigues e Abílio Santana em um debate na Musical FM. Beleza? Gente, comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito disso também, se você concorda com o pastor Eliseu, se você concorda com o pastor Abílio, fica à vontade, se inscreve, ativa a notificação, e aí quando a gente publicar um vídeo novo sobre qualquer assunto aqui no Mundo Gospel, você vai ser o primeiro a saber.